Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, para a gente fazer uma meditação antes de participarmos da ceia do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos. O primeiro se encontra em João, capítulo 6, verso 35. João, Evangelho de João 6:35. Evangelho de São João 6:35. E o outro texto fica em 1 João, que é o mesmo escritor, João Evangelista, e ele escreveu o Evangelho de João e escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João. Então nós vamos ler na primeira carta dele, capítulo 4, verso 17. Então são dois textos que nós vamos meditar: João 6:35 e 1 João, primeira carta, 4:17. O Evangelho de João 6:35 diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. E 1 João, primeira carta de João 4:17, diz assim o texto: nisto é perfeita a caridade, ou amor, para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Tal qual ele é, somos nós também neste mundo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Faça a sua oração. Peça ao Senhor: Deus, fale comigo nesta manhã. Eu quero sair daqui hoje restaurado, renovado, fortalecido, abençoado. Eu quero sair daqui hoje cheio do Teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor, digno de honra, glória, louvor e adoração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, pelo sangue do Cordeiro. Entramos na Tua presença, no lugar santíssimo, no santo dos santos, onde a fumaça nos encobre. Aleluia, a fumaça da glória, a fumaça da Tua presença, que encha, Senhor, que enche o templo. Senhor, nós entramos na Tua presença pelo sangue do Cordeiro. Senhor, venha nos abençoar nesta manhã. Levanta, Senhor, aquele que está abatido. Cura, Senhor, aquele que está enfermo. Que as doenças, Senhor, se desfaçam diante da Tua glória, porque Tu és Deus. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Senhor, salva aquele que ainda está duvidoso em relação à sua salvação eterna. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro. Venha, Senhor, abrir as comportas dos céus e que este lugar seja inundado pela Tua glória, pela Tua unção, pelo Teu poder. Eu Te peço, abençoe-nos nesta manhã, e cada um que estão aqui pela primeira vez, e os da casa, Senhor, sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo. Nos abençoe nesta manhã, eu Te peço em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Muito bem. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no assunto que vamos tratar aqui hoje, antes de participarmos da ceia. O assunto é Jesus, o pão da vida. O pão da vida. Quando Jesus, ele se levantou
e disse aos seus discípulos: eu sou o pão da vida, tem muito mais coisas por trás desta palavra de Jesus, porque ele não quer dizer que ele está pronto para ser ingerido, porque às vezes a gente chega numa padaria, pão está prontinho lá, você pega, eu quero 10 pãezinhos, aí põe na sacola, paga e vai embora. A gente não para pensar como é que aquele pão chegou ali. O padeiro também, muito menos, ele compra já o trigo já moído, preparado, né? E também o moinho que preparou o trigo também não... Quando Jesus falou aqui, eu sou o pão da vida, ele está se referindo todo o processo do pão, desde o trigo até o seu consumo. Era isso que ele estava dizendo que ele deveria passar. Todo o processo, desde o grão de trigo até o consumo. Era isso que ele estava querendo dizer quando ele disse: eu sou o pão da vida. Ele estava dizendo que desde o trigo, desde o grão de trigo até o consumo, tem um processo. E é esse processo que eu tenho que passar. Era isso que ele estava querendo ensinar para os discípulos. Então, isso quer dizer que o grão de trigo prega para mim. O grão de trigo prega para você. O grão de trigo prega para nós. Então vamos ver o que Jesus passou quando ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Primeiro, João capítulo 12, verso 24. Vamos ver o que acontece com o grão de trigo. João 12, 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Esse é o primeiro processo. O grão, a semente, ela precisa morrer. Se ela não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto, disse Jesus. Isso quer dizer que se o grão morrer, ele vai produzir mais trigo. Mais trigo. Então ele precisa morrer antes que ele possa produzir. Isso aqui já traz para nós uma lição extraordinária. Porque às vezes nós queremos produzir sem passar por esse processo. Qual o versículo segundo que nós lemos? Tal qual ele é, somos nós neste mundo. Então, vamos lá. Se ele não morresse, vamos imaginar aqui que ele não morresse, ele não passasse pelo processo de morrer para poder produzir mais trigo, ficaria ele sozinho com toda a sua glória, com toda a sua santidade, e nós continuaríamos no nosso pecado e na nossa vida miserável. Está dando para você entender, irmãos? A obra que Jesus fez. Se ele não tivesse passado por esse processo de morte, a morte do grão, teria ficado sozinho. E nós viveríamos a nossa vida de pecado, enterrado na escravidão do pecado e também na vida miserável.
Uma senhora pegou o bebê, pegou o neném dela, deveria ter uns 4, 5 anos, e aí o motorista do ônibus que estava passando naquela ponte, naquela hora, ele percebeu, ela vinha com a criança por cima da ponte, e já logo pegou a criança, e pegou no colo, e já estava pulando aquela proteção da ponte para se jogar no rio com o seu filhinho. Aí o motorista percebeu, parou, abriu a porta e foi lá, agarrou ela. E vieram o pessoal do ônibus, desceu, pegou e levou, salvou ela no último instante. Por que uma pessoa chega a esse estado? Porque não está suportando mais. Ele está passando fome, mas não de pão. Ele está com sede, mas não de água. Porque o ser humano, ele só se completa em Deus. Ele só se satisfaz em Deus. Ele só se satisfaz em Jesus. Se o grão de trigo não tivesse morrido, ficaria Deus com a sua santidade, e nós, mortais, miseráveis, sofredores, tentando alguma coisa para aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento. Mas graças a Deus que o grão de trigo morreu. O grão de trigo morreu. Ele que era o unigênito, João 1,18, ele era unigênito. Unigênito quer dizer único, filho único. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Unigênito, Deus só tinha um filho. Deus só tinha um filho. O restante tudo criatura. Deus só tinha um filho. Ao morrer, ao trigo morrer, a semente morrer, gerou novos trigos, novos grãos. Era único grão. Aquele grão morreu e gerou novos grãos. E aí, ele que era único grão se tornou primogênito. Colossenses capítulo 1, verso 15. Aqui nós aprendemos sobre a filiação. Ele que era único, agora tornou-se primeiro. Se tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, e vai para fora. Então, todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus, o grão que morreu e germinou e produziu muitos trigos. Aleluia! Ele que era unigênito, agora tornou-se primogênito, para que o Daniel estivesse na linha de filiação, para que você estivesse na linha de filiação, para que nós pudéssemos estar na linha de filiação do Pai, ou com o Pai. Aleluia! Então, há primeiro processo. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Segundo processo, quando o grão está maduro, ele precisa ser cortado. Isaías 53, verso 8. Ninguém deixa a plantação de trigo lá se estragando na lavoura. Não, ela é colhida, ela é cortada. Isaías 53, verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então, quem é que fez o trigo ser cortado? O Daniel. Por causa da minha transgressão, por causa dos meus pecados, ele teve que ser cortado da terra dos viventes, por causa das minhas transgressões.
A minha transgressão foi lançada sobre ele. Os nossos pecados, as nossas maldades foram lançadas sobre ele. E por isso, ele teria que ser cortado da terra. Quando chegou a plenitude dos tempos, Cristo foi cortado da terra dos viventes, cortado pela justiça de Deus, ao morrer pelos nossos pecados. Justiça é aquilo que satisfaz. Eu sempre gosto de explicar, porque a pessoa fala, mas o que é justiça? É aquilo que satisfaz. Vou te dar um exemplo aqui. Quando alguém comete um delito e a família foi prejudicada por aquele delito, a justiça precisa ser feita. Ou seja, quem cometeu o delito precisa pagar o delito que cometeu. Então dependendo da situação, se é de prisão, para ficar livre, para a sociedade não sofrer mais com os delitos da pessoa, ele é aprisionado, ele fica aguardando julgamento. Então o julgamento é proporcional ao grau do crime cometido, e a penalidade é de acordo com o grau de crime que ele havia cometido. Então vamos dar um exemplo aqui. Um crime hediondo. Um crime hediondo é um crime bárbaro, é um crime cruel, onde há violência extrema. Nosso Código Penal, ele pode aplicar apenas, no máximo, 30 anos de cadeia fechada. 30 anos de cadeia. Ele pode ser condenado a 400 anos pela quantidade de crimes que ele cometeu, mas ele só pode ficar preso 30 anos. Então, uma pessoa que cometeu um crime hediondo, execrável, um crime que choca a sociedade, que fere todo o conceito de sociedade na vida das pessoas, que é o relacionamento entre humanos, que choca a sociedade. Aí todo mundo fica esperando pelo menos a pena máxima, que é os 30 anos. Aí se reúne os juízes, os advogados de defesa, acusação, promotores, testemunhas, todo mundo é arrolado, e aí vem o júri. Se ele foi condenado a júri popular, é escolhido entre a sociedade de pessoas de bem para poder compor o júri. E ali o julgamento, às vezes, costuma, dependendo, dura 3 dias, 4, 5, 6, dependendo da situação. E aí, os 30 anos, pelo menos os 30 anos, pelo crime execrável, hediondo que a pessoa tenha cometido, se espera que seja aplicada essa pena. Aí o juiz bate o martelo, pergunta ao júri: vocês o condenam ou o absolve? Aí levanta um representante do júri, entrega a decisão do júri para o juiz. O juiz lê e diz assim: o júri condenou o réu. Aí agora o juiz vai dar a pena. Eu condeno a prisão em regime fechado por 5 anos. Não é possível. O que é isso? Eu vou recorrer, porque cadê a justiça? A justiça não foi feita, porque a vítima não ficou satisfeita. Está dando para você entender? A justiça não foi feita. Quando a justiça é feita, ela agrada as vítimas. Então a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo.
enfermá-lo. A Deus agradou, porque Deus aplicou a justiça que era para o Daniel. Eu que deveria passar pelo fogo da justiça de Deus, eu que deveria ser cortado da terra, eu que deveria enfrentar a morte, mas Ele ocupou o meu lugar. E isso agradou a Deus, porque a justiça foi feita. E Jesus, ele teve que ser cortado da terra, porque tinha aqui na terra e tem aqui na terra o inimigo número 1 de Deus, Satanás e seu exército. E para derrotar, conquistar esse Lúcifer, rei Leão, ele deveria ser cortado da terra. Então a Bíblia diz, Hebreus capítulo 2, verso 14, olha o que Jesus fez aqui. Onde ele foi primeiro? O corte, a colheita do trigo, que passou ali pela foice da colheita. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o primeiro corte do trigo foi para destruir aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ele tinha o poder da morte. Ele tinha o poder da morte. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Apocalipse 1, 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. O diabo agora não pode fazer o que ele quer, porque o poder da morte está na mão de Jesus Cristo. As chaves da morte estão nas mãos de Jesus. Jesus tirou dele a chave. Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades. Despojando. O que é despojar? Alguém vem, me domina e tira o meu relógio. Tira o meu relógio, tira a minha aliança. Tudo que eu tiver de valor, ele vai tirar. Isso é despojar. Mas para despojar, ele teve que me dominar. Porque o ser humano, e qualquer ser, seja ele vertebrado, invertebrado, que são os insetos, vertebrados, o que tem vértebras, como nós e outros animais, todos eles têm o instinto natural de defesa. Por exemplo, já pode ter acontecido com você. Você está dirigindo o seu carro, de repente alguma coisa acontece, você não abrir e fechar de olhos. É o instinto de defesa. Nós já fomos criados com esse potencial. Você já enxerga o perigo à frente. Então, Jesus dominou os principados, quer dizer, os príncipes, as potestades, os poderes das trevas, os expôs publicamente, ou seja, amarrou cada um deles, acorrentou cada um deles e pôs em desfile como fosse um troféu de guerra. O expôs publicamente e deles triunfou. Então Jesus venceu todo o império das trevas quando ele foi cortado da terra. Aleluia.
O diabo não tem mais poder. E a Bíblia diz: maior é o que está em mim, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, o trigo precisa ser malhado. Isaías 1:6. Depois que colhe, tem que malhar o trigo. O que é malhar o trigo? É bater para tirar a casca, para separá-lo do caule e tirar a casca. Então ele tem que ser batido. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Quando alguém machucava, era colocado o vinho, que servia como antisséptico, para não deixar inflamar, para não deixar dar bicho, porque não tinha os tratamentos que tem hoje. Então se usava o que tinha. Colocava o vinho na ferida e depois passava o óleo, para que não ressecasse e moscas não pousassem. As ovelhas, por exemplo, eram ungidas. As ovelhas feridas, o pastor passava óleo nela todinha, para que as moscas não pousassem sobre ela. Quando a Bíblia fala assim: vós já recebeste a unção do santo. Quando fala isto, quer dizer que nós estamos cobertos. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Você e eu estamos cobertos com o óleo do Espírito Santo, e os demônios não conseguem chegar e nos tocar, porque aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo, e o maligno não lhe toca, porque o óleo da unção está sobre as ovelhas do Senhor. Então as moscas do inferno não podem pousar na sua vida, não podem tocar em você, porque você é de Deus, é nascido de Deus, e o maligno não lhe toca. Aleluia, 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 aleluia. Jesus sofreu muitos maus tratos. A sua barba foi arrancada. Jesus levou chicotadas. Era o trigo sendo malhado. Para ele falar: eu sou o pão da vida, ele tinha que passar por todo esse processo. Ele ofereceu seu corpo para chicote. Isaías 53, parte 5, parte B. Isaías 53, 5, parte B. A última partezinha do versículo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. Então Jesus foi castigado por Daniel ser curado do fígado. Eu sofri minha vida inteira com problema crônico de fígado. Eu não sei o que Deus curou em você, mas você sabe que você tinha algo que destruía a sua vida. Você tinha algo na sua vida que acabava com a sua alegria, a sua felicidade. Mas ele sofreu as chicotadas, o soco, as feridas. Quando o chicote batia, esse chicote tinha na ponta, que era os açoites que eram aplicados. Açoites são 40 chicotadas. 40 chicotadas. Colocaram ele, amarraram ele lá no pátio do palácio do Pilatos, amarraram ele no tronco, tiraram a sua túnica, suas costas ficaram expostas, e aí o carrasco vinha e dava chicotada, o chicote batia, enterrava na sua carne, e ele puxava e vinha rasgando, porque as feridas foram abertas, mas não tinha ninguém para colocar o óleo para untá-las.
E cada chicotada cortava uma parte. Era socos e pontapés. E sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. Você não é o rei dos judeus? Aí está a sua coroa. Enterraram na cabeça dele. E os espinhos vêm da árvore de acácia. E a árvore de acácia foi onde foi tiradas as madeiras para fazer o tabernáculo. Cada tábua do tabernáculo representava um membro do corpo de Cristo, que estava lá no tabernáculo. E as tábuas eram revestidas de ouro, ou seja, dentro do ouro estava a parte humana, mas do lado de fora revestido com o ouro da glória de Deus. Aleluia! Eu e você, servos do Senhor, fomos revestidos com a glória de Deus, para brilharmos no templo de Deus. Aleluia! Quando você chega aqui, a glória de Deus começa a brilhar em você. Aleluia. Aleluia. Satanás, Pedro nem sabia. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que às vezes você nem sabe, nem eu sei, que às vezes Deus nos livrou de coisas que a gente nem sabia que iria acontecer com a gente. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Lá em Lucas 22, 31, ele disse para Pedro assim: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você. Olha lá. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando se converteres, confirma os teus irmãos. Por que Jesus falou para Pedro? O diabo quis peneirar. O que é peneirar? Quem já trabalhou em roça, morou em roça, sabe. Coloca o trigo ou arroz, depois de batido, põe na peneira, joga para cima e sopra. A casca que é leve sai, o trigo ou arroz, ou o que a pessoa estiver peneirando, cai na peneira. Então imagine o diabo fazendo isso com Pedro. Pedro não iria suportar. Pedro não iria aguentar. Tem certas coisas que o Daniel não iria suportar. Tem certas coisas que você não iria suportar. Mas o que Jesus fez? Eles, depois de ter dado ordem aos seus discípulos, de ter andado 40 dias se apresentando a eles, ele foi para o céu na presença de muitas testemunhas, e eles olhando para cima, uma nuvem o cobriu. E para onde ele foi? Ele foi e assentou-se à destra da majestade das alturas, e de lá ele está fazendo o quê? Intercedendo pelo Daniel, intercedendo por você, intercedendo por nós, até o dia que ele vai sair do trono e vir até as nuvens e falar: igreja, pode vir, anjo, toque a última trombeta, e ao soar da última trombeta, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre na glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Hoje ele está intercedendo por mim. Eu não estou de pé aqui porque o Daniel é X ou Y. Não. Eu não sou nada. Eu sou um dos mais fracos que estão aqui nesta manhã. Eu sou um dos mais necessitados que tem aqui nesta manhã. Mas o Daniel está podendo subir essas escadas, é porque ele está lá. Senhor, dá força para aquele pequenininho, dá força para aquele fraquinho, e eu consigo vir aqui
E eu consigo falar para você. E eu consigo levantar de madrugada e interceder por você. Sabe por quê? Porque Ele está lá do lado do Pai, intercedendo por mim. Sabe por que você está fazendo? Não é porque você é o bom, não é porque você é o máximo, não é porque você é o expert, mas é porque alguém está lá à direita de Deus, intercedendo por você, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua saúde, pela sua vida, pela sua passagem por essa terra, andando na presença daquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Aleluia! Oh Senhor, glória a Deus. Ele se fez pecado por nós. Você já viu o processo de moer? Antigamente o moinho era de pedras. Se colocava o grão numa pedra furada, e quem movimentava aquelas pedras era água. Era chamado moinho d'água. Eu tive a oportunidade de ver um moinho de pedra. A pedra é enorme, com um furo no meio. Aí vai se colocando ali o grão, e uma vai esfregando na outra. E tudo que bater ali vai virando pó. E esse pó vai caindo. É isso que aconteceu com Jesus. Está aí na parte C do versículo 5. Ele foi moído. Deixa eu ver o versículo aqui. Isaías 53, parte B. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus foi moído. E Pedro, quando Jesus falou, Pedro, Satanás queria cirandar com você, peneirar você, moer você, mas eu vi que você não iria suportar. Sabe por quê? Porque você ainda não é convertido. Você ainda não nasceu de novo. Você não iria suportar isso. Então eu intercedi por você, para que Deus não deixasse. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez pecado, 2 Coríntios 5, 21. E ele se fez maldição, Gálatas 3, 13. Já estamos indo para os finalmente. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agradasse a Deus. A justiça foi feita. Deus agradou moê-lo. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Agora o Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Depois que o trigo é moído, ele vira farinha. Então a farinha é moldada numa forma de pão. Agora que vai virar pão. Mas tem que passar por onde? Pelo fogo. Toda padaria tem um forno, seja de madeira, seja elétrico, para fazer o pão. Agora ele passa pelo processo de transformação de farinha em pão, para nos alimentarmos dela ou dele com prazer. Quando nós estamos participando da ceia do Senhor, há um prazer em nós. Sabe por quê? Porque estamos reconhecendo que Jesus foi moído ali para que eu pudesse me saciar com aquele pão.
Quando você está comendo pão, você não fica feliz quando está comendo pão? Ainda mais quando se fala assim, olha, esse pão saiu quentinho lá. Aí a pessoa passa a manteiga, está até derretendo a manteiga. A pessoa come com o maior prazer, fica esperando na padaria o pão chegar. Mas coitadinho daquele trigo para chegar na nossa mesa como pão. É isso que Jesus fez quando ele fala, eu sou o pão da vida. Ele estava falando do processo que ele deveria passar para que o Daniel fosse feliz na hora que estivesse se alimentando dele, para que você fosse feliz e tivesse prazer quando estivesse se alimentando dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo, santo, santo. Capítulo 20 de Mateus, verso 22. Jesus passou pelo fogo do juízo de Deus. Ele passou pelo batismo de fogo. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis vós o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: podemos. Mas eles não sabiam o que estava dizendo. Quando ele falou assim, podemos, e está muito claro que eles não podiam, que eles não sabiam o que estavam respondendo ali. Vocês podem beber do cálice que eu tenho que beber? Vocês poderão ser batizados no batismo que eu terei que ser batizado? Vocês acham que vocês podem passar pelo moinho? Vocês podem passar pelo fogo da justiça, pelo forno da justiça divina? Podemos. Não sabia o que estava dizendo. Ele estava dizendo para agradar. Porque só olhar, quando Jesus é preso, quem é que fica do lado de Jesus? Me aponta um que ficou do lado de Jesus. Já viu aquele ditado? Quando uma coisa está feia, perna para quem? Todo mundo sabe. Perna para quem tem. O Pedro, que sempre era líder do grupo, falou: Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. A espada está aqui, ó. Quando chega os soldados romanos guiados por Judas, que essa é uma das piores coisas que existe no homem, o traidor. O traidor é aquele que você aprendeu a confiar nele e ele planeja com tempo, às vezes leva um tempo planejando para que ele, na primeira oportunidade que ele tiver, ele te apunhala pelas costas, porque o traidor nunca te apunhala pela frente, porque você vai se defender. Por isso que ele é traidor. Por isso que ele é comparado à serpente. A serpente, você nunca sabe onde ela está. Às vezes é uma pequena moitazinha de mato tão pequena, você passa por ela, não, aqui não tem nada. Quando você acabou, ela nunca ataca você pela frente. Ela ataca você quando você está passando. Ela sempre vem no calcanhar. E no calcanhar, você não anda no calcanhar para trás, você anda para frente. E ela sempre ataca o calcanhar. É bíblico isso aí. A serpente, enganador, traidor. Aí Judas vem, ele vende Jesus por 30 moedas. A pior coisa nesse planeta, na vida de um ser humano, é a traição. Seja ela conjugal, seja ela profissional, seja ela familiar, seja qual for a área ou segmento social que uma pessoa está inserida nela, a pior coisa do ser humano chama-se traição. Traição é a quebra de confiança. Você nunca mais vai confiar naquela pessoa. Judas chega, aquele que eu beijar, esse é Jesus, prendam. Sabe por quê? Porque Jesus se vestia como os discípulos. Ele era igual aos discípulos. Hoje as pessoas querem se diferenciar dos demais, colocando roupas de luzes.
Daqui a pouco nós vamos ter pastores com roupa de pisca-pisca. O pastor está no púlpito e está piscando luz na cabeça. Porque o título de ministério pastoral, ministério profético está acabando, virou coach. Coach. Não é pastor mais. A Bíblia foi deixada de lado e no seu lugar foi colocado um celular. Aleluia. Eu já li o texto? Já li. Então Jesus passou pelo batismo de fogo. Todos abandonaram Jesus, inclusive o Pai. Vamos ver? Mateus 27, 46. Por que o Pai abandonou? Porque o Pai não suportou ver o Filho amado passando por tudo aquilo ali. Você pensa que o Pai não queria defendê-lo? Queria. Mas olha o que ele diz lá: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Mas Jesus tinha que passar por aquilo sozinho. Quando ele levou os discípulos para passar com ele a hora crucial, ele falou: me ajude em oração, porque minha alma está muito angustiada. Jesus estava muito triste. Você vê pouco na Bíblia Jesus rir, muito pouquinho na Bíblia. E ele chama os amigos dele que ele treinou por 3 anos. Fique comigo, orem junto comigo, porque minha alma está profundamente triste, até a morte. Aí ele se retirou, ajoelhou-se e disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia que o peso de... Hoje a sociedade vive com quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Ele sabia que o crime de cada pessoa, a maldade de cada pessoa seria jogada sobre ele. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. No entanto, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele fez isso por 1 hora e volta e encontra os discípulos dormindo. Vocês não puderam orar comigo nem 1 hora. Vigiai, porque para que não entreis em tentação. Aí ele volta: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele estava como humano, e humanamente falando, ninguém nunca sofreu isso. 1 hora se passou, gemendo. E ele volta e encontra os discípulos dormindo outra vez. Vocês não puderam orar nem 1 hora comigo. Vigiai, porque para que não entreis em tentação. Ele volta a 3ª vez. E na 3ª vez ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade. Aí começou a transpirar sangue. Esse suor que está saindo aqui, em Jesus era sangue. Porque eu não estou sentindo a mesma dor dele. Eu estou apenas sentindo o calor físico. Mas Jesus estava sentindo a dor na alma, no espírito e no corpo. Todo o seu corpo foi tomado. E aí ele começou a transpirar sangue.
sangue, gotas de sangue caíam da sua cabeça, dos seus braços, dos poros, cada poro do seu corpo exalava sangue, saía sangue. E os cientistas já estudaram sobre esse assunto. Quando a pessoa está em profunda tristeza e agonia, ele pode suar sangue, mas nunca se houve na história humana alguém que pudesse suar sangue. Mas Jesus suou sangue, porque Jesus, ele entrou numa agonia profunda que até o Pai o desamparou, porque quando Deus olhou, Deus não suportou o seu Filho amado passar por aquele momento terrível. Tudo seria jogado sobre ele, a minha maldade, a nossa maldade, a maldade de quem está nos assistindo pela rede social foi jogada sobre Jesus. Aí o Pai não suportou e virou as costas para o seu Filho, e ele grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele precisa se transformar. Ele precisava passar pelo forno para ser pão para mim, para ser pão para você, para alimentar a mim, para alimentar você. Já estou encerrando. Quando o pão é ingerido, ele traz nutrientes para a nossa vida, e nós nos tornamos parte daquele quem nos alimentamos. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos tornamos parte de Jesus. Está dando para você entender? No momento em que recebemos Cristo pela fé, nós o possuímos, e ele se torna a vida do nosso ser. João 6:5-4 e João 6:5-1. João 6:5-4. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei. Vamos inverter esse versículo. Quem não come a minha carne e nem bebe meu sangue não tem a vida eterna e não ressuscitará para a vida eterna. Então, por isso que o Daniel não pode deixar de tomar ceia. Por isso que você que está aqui, homem de Deus, mulher de Deus, não pode deixar de tomar ceia. Porque Jesus fez tudo isso aí para que nós pudéssemos ter o prazer de nos alimentar dele. Como Deus fica alegre quando vê o Daniel tomar a ceia. Como Deus fica alegre quando vê você tomar a ceia. Porque você está crendo em todo o processo que Jesus passou. 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha vida, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. E eu encerro. 1 João 4,17. Assim como ele é, somos nós neste mundo. Então, todo o processo que Jesus passou, o Daniel passa também, só que em escala menor, porque senão não precisava dele ter vindo. Deu para entender? É apenas uma pequena escala que o Daniel passa, porque assim como ele é, somos nós neste mundo. Então, se você está passando por uma provação, não se assuste. Por quê que você não deve se assustar? Porque está escrito em 2 Timóteo 2,12: se sofrermos com ele, também reinaremos.
É lógico, em grau menor. 1 Coríntios 10, 13. Nunca virá tribulação além das nossas forças. Está dando para entender? Às vezes a gente está passando por uma coisa, meu Deus, é o fim da minha vida. Não, nunca vai vir além das suas forças. Porque se tiver, quando ela chegar no grau que você não está suportando mais, sabe o que ele faz? Ele abre uma portinha de escape. Aleluia. Aí nós escapamos por aquela portinha. 1 Pedro 4,13 e Tiago 1,2 fala que nós devemos ter alegria nas tribulações, nas aflições. Fique alegre. É difícil? É. Porque tem pessoas aqui que estão passando momentos difíceis na sua vida, e Deus sabe, e Ele está lá intercedendo por você. A igreja está orando por você, porque nós oramos todo dia por você, por todo mundo, e Jesus está lá intercedendo. Então, às vezes nós não gostamos de estar enfrentando aquilo ali, mas é o processo que Cristo passou, nós passaremos em grau menor. Sabe para quê? Para nós fazermos a nossa escolha. Porque se tiver tudo bom, na hora que surgir uma perseguição, como está acontecendo lá nos países muçulmanos, que as mulheres de pastores são tiradas todas as suas roupas, ficam só com a roupa íntima e é colocado num saco transparente, amarrado e colocado no deserto. Então ela fica lá debaixo do sol de 60 graus, dentro de um saco fechado, e muitas delas ficam lá orando, e o calor aumentando, o saco está fechado, batendo aquele sol, formando um forno dentro daquele saco, e ali ela morre ajoelhada, porque ela é queimada viva pelo sol do deserto, dentro de um saco, porque ela é esposa de um pastor. E o que fizeram com o pastor? Colocaram ele dentro do saco? Não, o pastor já cortaram a cabeça dele. Se nós não aprendermos com as tribulações, porque a Bíblia diz que a tribulação, ela promove, ela traz paciência, a paciência, a esperança. Nós estamos sendo modelados, nós estamos sendo trabalhados, preparado para coisas grandes, porque a promessa de Deus é: nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para nós, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Eu quero dizer para você, para onde nós estamos indo, o amor é quase palpável. O que nos espera, não existe palavras no nosso vocabulário para expressar o que está esperando a mim, o que está esperando você, e o que já alcançaram aqueles que foram antes de nós. Então vale a pena lutar, vale a pena ficar firme. Dias difíceis estão vindo por aí, mas nós seremos as ovelhas do Senhor, que serão cobertas com o óleo da unção, para que esses inimigos não nos toquem. Aleluia. Fique firme, porque a trombeta pode soar a qualquer momento. Eu convido você a se colocar em pé e permitir que o Senhor te cubra. Fala: Senhor, eu sou uma ovelha do teu pasto, eu sou uma ovelha do teu rebanho, me cubra com o teu óleo,
Me cubra com a tua unção agora. A unção de Deus vai tomar esse lugar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor da glória. O Senhor está aqui. A presença dele é real aqui. Você vai abrir a sua boca, Senhor. Eu sou a ovelha do teu rebanho. Me cubra, Senhor. Como o Senhor disse no Salmo, Ele coloca o óleo sobre a minha cabeça. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele vai ungir agora a nossa cabeça. Ele vai ungir a sua cabeça agora. E o seu cálice vai transbordar. Aleluia, aleluia. Peça a Ele agora.